Olá pessoal, vamos ver então o comportamento gráfico, tentar pegar alguma tendência dos títulos públicos, começando pelos três prefixados, 24, 26 e 31. Aqui na tela nós temos os últimos 30 dias o pré-24, que houve aí uma alta, ele está respeitando há várias semanas esse limite aí de 8,30 a 8,40, não passa disso, e agora desenhou uma ligeira queda. Vejam aqui no gráfico de 90 dias, que é isso, parece que tem um teto ali que ele não quebra, que ele não passa de 8,4% ao ano. Então, gente, olhando aqui pelo gráfico, a gente vê que taxas acima de 8%, ó, são muito boas para carregar até o vencimento, sem nenhum problema, sem nenhum estresse com esse papel. Pré-26 é muito parecido o comportamento, só que os limites são outros. Certo? A gente tem observado, assim, eu pessoalmente, 9%, tá? É um número mágico para mim. Vou falar assim porque é bem opinião mesmo, tá? Não é recomendação, não é nada. Mas 9% eu acho que eu vou parar para pensar, no mínimo. É isso que eu posso dizer. Olha só, pessoal. Mesma coisa, ligeira queda. Vamos ver aqui nos 90 dias. 8,6 seria o desenho, né? Então, acima de 8% no pré-24, acima de 8,5 aqui, para facilitar as coisas, com certeza está super tranquilo de investir no papel, mas é pré-fixado, tá? Pré-fixado, a gente sabe que não cobre inflação. Se quiser investir, eu sugiro que seja uma parcela bem menor do seu investimento total e coloque também uma parte no IPCA 26, porque se a inflação disparar muito, o IPCA nos protege e eventualmente a gente pode até ficar no 0 a 0 com o prefixado, que o IPCA vai dar rentabilidade se o portfólio tiver uma taxa, uma proporção bem menor de prefixado, isso não vai ser problema. E por outro lado, se o aumento da Selic controlar a inflação no futuro, que eu pessoalmente acho que vai, certo? Essas taxas podem trazer um bom retorno no futuro e sem maiores prejuízos com o IPCA. Então é um cenário praticamente de ganha-ganha. Pré-31 é o mesmo gráfico, certo? E ele está se mantendo já há vários meses acima de 9%. Vamos ver aqui, ó, quando é que isso começou. Começou ali no finalzinho de março. Então, março, abril e maio acima de 9%. Realmente muito bom para quem tem esse papel no portfólio. A gente vê que, e continua investindo, né? Para quem está entrando acima de 9%, uma ligeira queda agora, certo? Ele já renovou a máxima do ano passado, em questão de algumas semanas atrás. Foi ali ó, no 9,57, ali. Renovou a máxima de abertura do ano passado. E, bom, pode ser que ultrapasse esse valor, não sei. Mas uma coisa é muito interessante. Se eu estou observando os 9% no pré-26, aqui a gente está observando os 10%, porque nos 10% acontece um fenômeno muito interessante. Esse papel passa a ser cotado sem ágio, ou seja, par a par, tá? E acima de 10% ele passa a ser negociado com deságio. Então, com desconto de fato, certo? E aí ele passa a ser cotado a menos de R$ 1.000. Aí vira tudo de bom, tá? Mas isso, quando acontecer, a gente vai falar bastante também, certo? Vamos ver agora no conjunto os três Selics, 24, 25 e 27. Então aqui o Selic, gente, 24, nós estamos observando uma reversão do estresse, certo? Isso está acontecendo nos leilões também, no vídeo de amanhã. No gráfico de 90 dias, ó, fica mais nítido. Quando ele começou a fazer esse desenho, eu comecei a alertar essa possibilidade. Felizmente está se confirmando. Agora o Selic está com uma rentabilidade praticamente linear, certo? Nós vamos mostrar isso depois nas cotações. Aqui o 27, que andava fazendo movimentos erráticos, continua um pouquinho, né? Porque aqui, ó, ele fez uma perdadinha para cima no gráfico de 90 dias. Mas voltou para o nível basal de alguns dias atrás. No gráfico desse mês, ó, ele está ainda ali na base de 0,32, que é mais ou menos o que está nos leilões também.
E por que eu resolvi acrescentar o 25, pessoal? Falar do terceiro? Porque é o que a maioria das pessoas tem. É o que a maioria das pessoas que compraram o ano passado tem. Então nós vamos falar desse papel também. O que acontece aqui? Praticamente a taxa anda no mesmo ritmo do Selic 27. Então nós temos aí, Selic 24. Então o que acontece? Ele também está caindo e de maneira suave e de uma maneira não errática como o 27, certo? O nível de taxa, por isso que eu falei errado, porque o nível de taxa, ó, é na casa do 0,30. Aqui é o Selic 25, pessoal, ali, ó, tá? E o Selic 27 também é na casa dos 0,30. Vejam aqui pelo eixo Y, ó. Só que o desenho da curva é como o 24. Vamos ver a curva do 24 aqui para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Ó, isso aqui é a curva do Selic 24 de 90 dias. Aqui é a curva do Selic 25. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Quem tem esse papel, tá? A taxa está voltando para um patamar mais civilizado e isso está traduzindo uma rentabilidade linear tranquila para vocês. Agora vamos ver os tesouros IPCAs principais, os três, 26, 35 e 45. Então aqui o IPCA 26, nós temos um gráfico um pouco errático, um pouco imprevisível, digamos assim, oscilando bastante, andando sem direção definida ou aproximadamente de lado, girando ali em torno de 3,5%, que é uma taxa boa, certo? Uma taxa ótima, diga-se de passagem. Em 90 dias, parece que o pico de 3,60, 3,80, aquelas taxas parece que estão para trás. Vamos ver até que ponto vai isso, certo? Mas no gráfico de um ano, reparem como ele continua num nível muito alto, muito bom, certo? Então o IPCA 26, ele, assim, na minha visão, é o melhor papel se você quer o quesito segurança em primeiro lugar, certo? Respeitando o prazo, certo? Antes do prazo tem marcação a mercado. Ficando até o fim do prazo é o papel mais seguro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, certo? Taxa real muito boa acima da inflação. Se eventualmente a pessoa comprou numa taxa muito baixa, ele rende pelo tempo, como vários de vocês já comentaram. Então, realmente, é um papel aí muito bom. O IPCA 35 já está com um gráfico um pouco mais tenso. Houve essa virada aqui de taxas no começo do mês, que a gente comentou. E ele está mantendo um nível aí acima dos 4%. Em 90 dias, ó. Vejam que agora esse prazo está mais estressado que o 26. E para um ano continua em níveis ótimos, certo? Então, assim, será que a gente pode esperar mais uma vez outro precipício de taxas, como aconteceu na metade de 2020, como aconteceu no finalzinho do ano passado? Será que acontece um novo precipício de taxas aqui, proporcionando ganho de marcação a mercado? É uma pergunta muito interessante e talvez aconteça, certo? A gente não pode cravar previsões, mas... E no 45, olha só, é o mesmo gráfico, certo? E na questão do preço, olha só, significa que ele pode, aí no caso da taxa cair, ele volta a fazer um pico, ou seja, ele pode voltar para algo na casa dos R$ 1.450, R$ 1.500 no IPCA 45, e hoje ele está custando em torno de 1.300. Então aí, ó, é uma possibilidade, se um movimento de taxa acontecer, tá? Claro que vamos ver taxa aqui. É isso que eu quero dizer aqui, ó, gente. Se a taxa fizer esse movimento aqui, voltar para algo de 3,40 aí, certo? Alguns economistas estão prevendo aí talvez um boom, uma euforia em setembro, conforme as vacinas forem sendo massivamente aplicadas. Olha, gente, o que eu posso dizer assim, ó, se você tem o prazo, você tem uma possibilidade de um ganho extra aqui, se você quiser, certo? Mas é aquela coisa, se vier é muito bom, é ótimo. Se não vier, é bom também porque a gente tem o prazo e a gente vai continuar investindo, certo? Vamos ver os tesouros IPCAs com juros agora.
Então aqui o 2030 com um comportamento aí parecido com o 35, certo? Então as taxas aí em torno dos 4%, que são ótimas, certo? É o primeiro IPCA longo da lista, e quando ele está acima de 4%, eu acho simplesmente fenomenal, papel fantástico, que agora está desenhando uma ligeira queda, mas não é nada muito expressivo, na minha opinião. Olha aí, ó, vejam no gráfico, mesmo com esse gráficozinho aqui, que a gente não consegue apreciar tanto a oscilação, mas vejam aqui, ó, como nos últimos 2 para 3 meses ele está aqui nessa faixa, namorando os 4%, uns dias acima, outros dias abaixo, ó, que realmente é o melhor ponto para investir dos últimos 12 meses. No 40, o comportamento também é parecido com as NTNBs longas, porque afinal de contas são 20 anos. Então, teve aquela puxada para cima que o IPCA 35 e 45 tiveram e agora está mantendo aí um nível em torno de 4,2, 4,25. Ó, nos últimos 90 dias está num momento muito propício e no ano também. Ó, só que ele já esteve acima de 4% em muito mais ocasiões, por exemplo, que o gráfico de um ano do IPCA 30. Ó. O IPCA 30 ficou a maior parte do tempo, ano passado, abaixo dos 3,5. Entrou nos 3,5 em fevereiro e depois não saiu mais. Já o 40 tem uma movimentação acima dos 4% por mais tempo. Então é um papel que deu mais oportunidades. Mas continua muito bom. Pode-se argumentar que o prêmio dele acima do 30 é muito pequeno. Mas aí que tá. Depende. Ele dá mais 10 anos de juro composto, coisa que o 30 não dá. Então tem que pesar aí o prazo e os objetivos. E o 55, olha aqui, pessoal, esse hiato aqui são os dias que ele ficou fora do hall, tá? E, bom, taxas aí girando nos 4,40, 4,50, eu acho também muito bom, tá? Acompanhe o vídeo de amanhã nos leilões, que tem informações muito boas sobre esse papel em particular. E no gráfico do ano, aí, pessoal, entre 4 e 4,5 a maior parte do tempo, ó, poucas semanas ele ficou abaixo de 4%. Então é um papel assim que não tem que falar, ele é super seguro, vai te pagar aí mais de 30 anos de cupom semestral com uma taxa de 4% acima da inflação. Agora está 4,43 o último fechamento. Então é um papel excelente, mas tem que ter prazo. E esse prazo aqui é longo, hein? 34 anos. Bom, pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha nas tabelas e na parte estatística de todos os títulos do Tesouro Direto. Bom, qual é o grande foco, a grande conclusão que a gente tem, já vou antecipando para quem tem pressa, do que está acontecendo com as taxas médias, com os quartis. É o seguinte, pessoal, como as taxas estão se mantendo nos níveis mais altos praticamente dos últimos 12 meses, como a gente viu nos gráficos, o que nós temos, qual é o efeito na média deste ano, nos quartis, qual é o efeito? Puxa tudo para cima. Então a gente está vendo que, paulatinamente, a média do período, a média deste ano e o quartil 3, agora eu vou deixar destacar do quartil 3, tá? Porque é o que nós estamos acima, tá? Eu acho que o quartil 2 também é muito bom, tá? Não me levem errado, mas o quartil 3 é o melhor de todos, né? Do quartil 3 ao 4, ao máximo. Então, gente, também está subindo. Então, quando eu vou destacar lá um que outro papel que ficou igual, que não houve muita diferença nessa média, mas a grande mensagem é essa. E nos prefixados é um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque tem mais risco, tem mais oscilação. Então, gente, o IPCA 26, aí olha só, gente, na última semana aí andou girando nos 3,40, alguns momentos 3,50, taxa ótima, taxa acima do quartil 3, taxa acima da média do período, qual período desde o lançamento, tá? Que foi em fevereiro do ano de 2020, e acima da média do ano passado e da média desse ano. Então, média, todas as médias abaixo
das últimas cotações. Logo, as cotações de agora estão mais altas, o que é muito interessante para comprar. IPCA 35, aqui a média dele do período ficou igual, mas a média desse ano ainda está aumentando e o quartil 3 também aumentou um pouquinho. Tá? Depois no final nós vamos mostrar todos os quartis. Todos os papéis no quartil 3, perdão. E aí, mesma coisa, pessoal. Na casa aí dos 4,20, foi a média da última semana, superior ao quartil 3 e superior à média do período e a média, qual período? Fevereiro de 20 para cá, superior à média desse ano. Então, é claro, quem comprou papel antes, de repente pode estar vendo uma ligeira desvalorização, mas isso não é problema, certo? Aqui tem que ter prazo, e muito, certo? Ideal até o vencimento. Mas tá com a taxa muito boa. Tá com a taxa muito boa para novas entradas. Quem conseguiu pegar a 4,30 ali, meus parabéns. Acho que é uma taxa excelente para casar. IPCA 45, pessoal. Olha aí, o comportamento de taxas foi exatamente o mesmo. Ó. A média do período está igual, 3,94. E aqui, veja bem, quem tem esse papel acima de 4%, como a gente sempre falou, é uma taxa para casar, certo? Só que aqui a questão de valores, ó. Aqui não tem. Essa alta aqui se refere à taxa, tá, gente? Não se refere a valor. No valor aí, na base de R$1.300, vejam o que a gente mostrou no gráfico, né? Se ele for voltar para algo como 3,5, 3,4, 3,3, ele vai superar ali os R$1.400. Então, de novo, muito prazo. Papel extremamente arriscado no quesito marcação a mercado. Mas se essa euforia acontecer, como algumas pessoas estão falando na internet, e, bom, qual é o racional? É aquilo que a gente comentou, né? Vacinação em massa, economia dá um boom, e as pessoas, né, voltam a consumir, o dinheiro volta a girar, a coisa volta a andar, todo mundo fica feliz, todo mundo vacinado. É uma coisa bem coerente, tá? É uma coisa bem coerente. Nós, inclusive, já falávamos isso no canal, um pouco antes, que o mercado poderá reagir assim. Mas tá um pouco tenso ainda, certo? Algumas pessoas estão falando de setembro, outubro. Vamos ver, tá? E aí esse papel aqui, o 45, vai ser o que vai trazer mais ganhos de marcação a mercado. Porque é sempre assim. Ele é o que mais sofre e ele é o que mais ganha. Então, numa taxa aí acima de 4,4, 4,20, acima de 4,17, que é o quartil 3, se a pessoa tiver o prazo, ela pode, eventualmente, arriscar um ganho de marcação e pode ficar no prazo, certo? Se o plano da marcação der errado. Porque tem muita notícia ruim rolando ainda e a coisa está muito tensa, não impede das taxas continuarem nesses patamares e, eventualmente, até aumentarem. Pessoal, agora os IPCAs com juros. O 2030, nós estamos aí namorando os 4%, que é uma taxa simplesmente fantástica, superior à média do período, à média de 21, todas elas subindo e superior ao quartil 3. Então ele continua num momento extremamente favorável. O 2040 também subiu 0,01% na média do período e 0,02% na média deste ano. Tá? Ele está girando aí acima de 4,20, o que é acima da média e está ali casadinho com o quartil 3. Então, taxas excelentes, certo? 55. Deixa eu descer um pouquinho. A média do período se manteve em 4,16, mas a média deste ano e o quartil também aumentaram. 4,24, 4,39 e ele está girando acima de 4,40. Então ele ainda está no melhor quartil. Praticamente, acho que todos os papéis agora no melhor quartil. Pré-24, pessoal. Pré-24 o período é bem mais curto, mas como nós vimos no gráfico, ó, acima de 8,20 está excelente e a média também está subindo, assim como o quartil. O pré-26, aí nós vemos aqui a média do período 7,15, a gente olhando agora, quem de repente está chegando pela primeira vez no canal, olha esse vídeo, esse papel já teve abaixo de 7, se está falando que é uma média, porque ele já teve abaixo de 7. Esse papel, pessoal, a mínima foi 5,8, certo? Então, aqui ó, 5,81.
Então, sim, ele esteve muito baixo ano passado, certo? E agora aí, acho que quem comprar 8,8, ó, né? Quer dizer, quem está com esse papel acima de 8%, olha, não tem o que reclamar. Daqui a pouco ele renova a máxima, né, pessoal? Que foi 8,98. Olha aí, ó. Muito perto da máxima. Pré-31, outro papel que está muito próximo das máximas. E ele esteve, ó, 9,49, 9,45, ó, muito perto dos 9,57, tá? Olha só, vejam como os IPCAs ficam ali 0,01, no máximo 0,02. Os prefixados já ficam de 0,03 a 0,05, subindo aí a média do período do ano e nos quartis também. Aqui o Selic, pessoal. Nós simplificamos um pouco os dados aqui, porque agora, com essa tranquilidade na taxa, ó, o importante aqui no Selic, esse aqui é o 24, é observar isso aqui. Ó. A semana anterior era 0,26 e a média dessa última semana, então aqui é a semana 2 de maio, aqui é a semana 3 de maio. 0,25 melhorou, reduziu. E olha aqui o que aconteceu com o preço dele de compra, ó. Vamos ver na semana sempre subindo, ó. 7,59, 7,62, 7,64, 7,67, 7,68. Então com a rentabilidade linear, previsível, tranquilinha. No 25 também, tá? Olha que vejam, e a queda foi um pouquinho melhor. Ó, 0,28 a média da semana agora, versus 0,32 na segunda semana de maio. Vamos ver aqui na semana como é que foram os preços, ó. 725, 29, 34, 41, 45, aumentando quase R$4 por dia. É isso que a gente quer no Tesouro Selic. A gente quer previsibilidade, quer linearidade, e é o que está acontecendo agora, felizmente, para quem tem esse papel. O Selic 27, agora o 27, o mais longo da série, caiu um pouquinho a taxa, mas caiu, ó, de 0,34 para 0,32 na média das semanas. E vamos ver com o preço, ó, é a mesma coisa dos outros Selics, ó, sempre aumentando de forma linear, um grãozinho em cada vez. Ó, 640, 43, 49, 57, 58. Quer dizer, aqui ainda sofreu um pouquinho de influência da taxa, ó, que subiu ali um nadinha ali, tá? Mas enfim, não atrapalhou a rentabilidade, ele continua ascendendo, que é o que a gente quer. Tá bom, pessoal? Agora os quartis, olha aí. Então, gente, para nós conseguirmos estar sempre no melhor quartil, requer que de repente a gente atualize um pouquinho o investimento e faça novos aportes nas taxas mais altas. E aqui estão todos os números, certo? O quartil do 26 é um pouquinho mais baixo do 31 comparado ao 24. Por quê? Porque o 24 já entrou no ano do estresse. Porque esse ano de 21, a gente vê praticamente uma linha de estresse, né? As taxas subindo sempre, tá? Então, por isso que a média aqui e o quartil do 24 está bem mais alto. Porque as taxas no ano passado, 2020, foram bem menores do que as desse ano. Então, nós temos aqui essa diferença, mas tem essa explicação, certo? E nos IPCAs, olha só, pessoal, o quartil do 30 ainda está abaixo de 4%, mas de todos os outros está acima de 4%. E as taxas estão mais altas do que isso na última semana. Não tem por que esperar uma grande baixa essa semana. Aí já vai a minha opinião. Então, gente, eu acho que continua muito bom para comprar qualquer um deles, tá? Bom, o que esperar dessa semana, pessoal? Nós temos amanhã, dia 25, o IPCA 15, certo? E nós não esperamos notícias muito boas, não, certo? Se, por um lado, o preço dos combustíveis nas últimas avaliações aí da inflação de IPCA e IPCA 15 veio bem, eu não sei se vem bem nessa tomada de agora, certo? Porque aqui na minha região a gasolina andou aumentando de novo, certo? Eu não vi que a Petrobras tenha aumentado. O preço dos alimentos continua pressionado e o dólar deu uma estressada no fim da semana. Então,
Acho que isso aí volta a pressionar os nossos índices e não dá para dizer que a gente vá ter uma tranquilidade. Mas, enfim, o Banco Central está respondendo com os aumentos na Selic, certo? Por enquanto, a gente vai ver com mais detalhe isso no vídeo de amanhã. O mercado, aonde está indo o dinheiro, ainda está prevendo um valor de Selic, uma taxa de Selic abaixo de 5%, tá? Acompanhe o vídeo de amanhã que a gente explica tudo direitinho lá, tá? Mas assim, eu ainda acredito que vai haver uma confluência para uma inflação melhor, certo? Nós vamos analisar isso depois que o IBGE divulgar, nós vamos fazer um vídeo analisando isso para vocês, mas eu acho que é ainda um fator estressante, certo? Então, assim, números da pandemia no Brasil ainda não estão até com leve tendência de alta. Eu acho isso extremamente preocupante. Então nós não temos assim um vislumbre de alguma tranquilidade. Mesmo que as taxas possam até fazer um movimento de correção e cair um pouquinho, certo? Eu acho que as oportunidades continuarão em alta. Tá bom, pessoal? É isso aí. Não tem uma visão muito otimista por esses dias. Mas é aquilo. Se as taxas continuarem em alta, as oportunidades continuam, a janela de entrada continua aberta e a gente tem que manter a cabeça fria, não se preocupar com essa desvalorização momentânea do patrimônio, porque isso é ficção. A gente tem que entrar no prazo, e aí sim é que a coisa fica legal, e continuar com o aporte aproveitando as oportunidades, sempre fracionado, sempre com muita calma. Tá bom, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.